Theo morreu e volta gritando: Leão 14 é enganador. Vamos assistir. Imagine morrer e voltar com um aviso direto de Jesus? No vídeo de hoje, conheça o relato de Nathan Reed, um ex-ateu que teve uma experiência de quase morte e voltou gritando: Léo 14 é o enganador. O que ele viu do outro lado vai abalar tudo o que você acredita sobre fé, igreja e o futuro da humanidade. Já deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo. Meu nome é Nathan Reed. Nunca fui religioso. Aos 41 anos, eu me orgulhava de ser ateu. Não desses raivosos, mas lógico, frio, racional. Trabalhava como engenheiro de dados em Seattle. Casado, 2 filhos, uma vida estável. Eu não odiava Deus. Só achava ridículo crer em algo invisível. Mas tudo isso desmoronou. Numa tarde banal de março. Tinha acabado de voltar de uma reunião tensa. Meu coração já estava acelerado, mas ignorei. Sentei na cozinha, pedi um Uber Eats. Minutos depois, senti uma dor esquisita no braço esquerdo. Um aperto no peito. Subi as escadas e... Bum! Tudo ficou escuro. Silêncio. Depois, luz. Mas essa luz não era suave. Era avassaladora. Não parecia um hospital. Parecia... consciência pura. Eu sabia que estava morto. Sabia que meu corpo estava lá embaixo, mas eu estava acima. Então ouvi a voz. Não era som. Era presença. Ele não se apresentou, mas minha alma inteira tremeu. Jesus. Sim. Justo eu, o cético. Ele me viu. Me atravessou com os olhos. Mas o que ele disse não foi consolo. Foi um alerta. Você nunca me conheceu, mas agora verá o que muitos que dizem me servir escondem. Venha. Ele me levou. Flutuamos. Atrás de nós, o mundo. À frente, o horror. Eu não sei como descrever isso com palavras humanas. Era como se eu tivesse atravessado um véu invisível. Não havia chão, não havia paredes, mas também não era o vazio. Eu existia em um lugar onde o tempo não existia. E lá estava ele. Não era uma figura distante no céu como as pinturas mostram. Jesus estava perto, vivo, intenso. Seu olhar me atravessava. Mas o que mais me destruiu foi o amor que eu senti. Amor verdadeiro. Amor que me deixou nu por dentro. Antes que eu dissesse qualquer coisa, e eu queria gritar. Por que eu? Por que agora? Ele falou comigo, mas não com a boca. Sua voz era como pensamento puro, direto dentro de mim. Você me rejeitou, mas eu nunca te rejeitei. Na hora, eu senti uma culpa que não era só por não crer. Era por viver uma vida inteira sem me importar, como se ele estivesse o tempo todo ali e eu apenas ignorasse. Mas ele não veio me acusar, ele veio me mostrar. Jesus disse: Você morreu em incredulidade, mas viverá para testemunhar. Há algo que o mundo precisa ouvir. Algo que os meus não conseguem mais enxergar. Foi quando tudo mudou. Eu fui puxado, como se a realidade tivesse sido dobrada ao redor de mim, para uma espécie de sala imensa feita de luz. Mas essa luz não cegava. Ela revelava. Cada pensamento, cada intenção, cada mentira que eu já disse estava exposto ali. Eu me vi por inteiro. Cru. Mas não era sobre mim ainda. Jesus estendeu a mão e ao toque dele eu fui levado para algo que parecia uma cidade dourada. Mas não era o céu. Era um tipo de salão. Pessoas vestidas de branco estavam reunidas em silêncio. Todas elas tinham rostos sérios, preocupados. Algumas choravam. Havia um trono vazio no centro e uma coroa flutuando sobre ele. Ninguém ousava tocá-la. Jesus me olhou e disse: Você está vendo o que chamam de minha igreja, mas olhe além da aparência. E então os rostos mudaram. As vestes brancas mancharam de sangue como se revelassem o que estava oculto. O salão virou um grande teatro. A coroa caiu no chão e no lugar do trono surgiu uma grande tela.
Nela, vi o Vaticano. Vi a Praça de São Pedro. Multidões reunidas, cantando, vibrando. Era a eleição do novo Papa. Mas o que isso tem a ver comigo? E pensei. E foi então que ele apareceu. O novo Papa. Jovem, carismático, com uma presença que arrepiava, mas não de forma boa. Era como se algo dentro de mim gritasse: tem algo errado com ele. Jesus disse, olhando diretamente para mim: esse é o que eles chamarão de Leão da Nova Era. Mas eu não o enviei. Eu fiquei sem ar. O nome dele será Léo, ou algo semelhante. Será visto como Salvador, mas ele trará a escuridão vestida de luz. Aquela frase queimou dentro de mim. Era como se uma profecia estivesse sendo impressa no meu coração, que eu sabia que isso era o centro de tudo. Esse homem, esse leão, não era apenas um falso líder. Ele era uma peça de algo muito maior. A multidão o aplaudia como se ele fosse o próprio Cristo retornado. Habemus Papam, Leonem XIV. Mas Jesus estava ao meu lado e chorava. Ele murmurou. Eles o escolheram, mas ele não veio do céu. A imagem daquele homem, Léo ou Leão, como Jesus o chamou, ainda queimava dentro de mim quando tudo ao meu redor começou a se distorcer. A Praça de São Pedro desapareceu como fumaça e eu fui lançado para outro lugar. Um tipo de espaço espiritual onde vozes ecoavam, mas não havia corpos, apenas consciências. Era como estar dentro de um pensamento de Deus. Ali, Jesus me mostrou a origem daquela escolha. Não foi feita com oração, jejum ou arrependimento. Foi feita em segredo, entre paredes douradas e acordos escuros. Eu vi figuras encapuzadas, não monstros, mas homens com anéis e batinas. Alguns eu reconhecia das notícias. Outros eu pressentia que estavam por trás de tudo há muito tempo. Estavam reunidos em torno de uma mesa de pedra. Em cima dela, uma caixa fechada. E uma única palavra escrita nela: Veritas. Mas ninguém ousava abri-la. Jesus me olhou com tristeza e disse: eles guardaram a verdade para não perder o poder. A próxima cena me fez tremer. Vi o homem que seria coroado Papa caminhando sozinho por um corredor subterrâneo. Ele estava sorrindo, mas seus olhos estavam vazios, como poços escuros. Ele parou diante de um espelho de mármore negro. Tocou seu próprio reflexo e sussurrou algo que eu não conseguia entender. Mas Jesus me traduziu, não com palavras, mas com revelação. Ele sabe que não foi enviado, mas também sabe que será adorado. Foi quando eu percebi: esse novo Papa não é apenas enganador. Ele é consentido. Ele não é um servo cego. Ele escolheu ser a face de um novo tempo, um tempo sem cruz, sem arrependimento, sem verdade. Visão mudou mais uma vez. Eu fui levado a uma multidão. Milhares, milhões de pessoas reunidas em praças, salas, igrejas. Telões mostravam o rosto do novo Papa em todo canto. As palavras dele encantavam: unidade, esperança, fim do sofrimento. Um só povo sob uma só fé. Mas não havia menção de pecado, nem da cruz, nem do arrependimento, nem do sangue do Cordeiro. Jesus me levou até o centro dessa multidão e gritou. Gritou, mas ninguém o ouvia. Apenas eu. Eles aclamam o falso leão, mas o verdadeiro leão já venceu e foi crucificado. Nesse momento, a dor que Jesus carregava explodiu dentro de mim. Eu senti, não vi, senti o coração de Deus sendo rasgado. Era como se toda a criação estivesse gemendo por dentro. Ele não chorava só pela mentira. Ele chorava porque seus filhos estavam sendo seduzidos por ela. E então, ele me mostrou algo que me destruiu. Tá aí, estamos vendo esse vídeo, experiência quase morte, né, desse ateu que morreu, né, dali do infarto e teve esse sonho, né, do que estava acontecendo, vai acontecer,
no Vaticano com relação ao Leão XIV, né? Isso é uma coisa que a gente está vendo, né, diante dos nossos olhos, que aquele que está lá no Vaticano está dando procedimento do que foi deixado, né? E como se diz as escrituras ali, até mesmo o livro A Palavra Viva de Deus, né, a mudança que ia acontecer, o que eles iam fazer, né, está acontecendo. Basta nós continuar lendo essas mensagens, né, e pedindo o Espírito Santo que nos ilumine cada vez mais, que nós buscamos a entender a realidade da situação que nós estamos vivendo, né? Para que as pessoas não entrem em confusão, mas que busquem somente acreditar a verdade, aderir à verdade. No final dos tempos tem acho que uma mensagem que fala, né, que viria que seria o falso profeta, né, ia ser manso, né, todo mundo ia gostar dele e tal. Esse falso profeta que daria o início, né, o anticristo, prepararia todo o caminho para o anticristo. E a gente está vendo hoje, né, esse procedimento novamente aí, essa preparação que está aderindo no Vaticano. E ao mesmo tempo Nossa Senhora já vem nos alertando que o Vaticano seria a sede do anticristo, e que se ela falou isso, né, com certeza muita coisa boa não vai sair de lá. Então é o cumprimento das profecias. Nós devemos cada vez mais continuar lendo essas mensagens e ver, né, que o falso profeta já está aí, dando aí, trazendo a chegada do anticristo, preparando a cama, o caminho para o anticristo se manifestar, né, Sérgio? É muito forte, muito forte. Eu achei, bate tudo com o que está acontecendo, não é inventado. Vamos trazer agora, já trazer a segunda parte já da visão aí. Vamos sim, vai unir todas as religiões. Segunda parte, né? Vai unir todas as religiões. Vamos conferir. Com testemunhos. As paredes eram feitas de memória. Eu via momentos da história da igreja como se estivesse dentro de cada época. Mártires queimando por se recusarem a negar a cruz. Homens e mulheres escondidos em cavernas lendo a Bíblia, em pedaços de papel. Crianças orando no escuro, escondidas sob medo de regimes. Esses eram os verdadeiros leões, aqueles que ruíam por fé, não por fama. Mas então a biblioteca começou a se distorcer. As luzes diminuíram. E surgiu um trono elevado, com um homem coroado sentado. Era o Papa Léo. Mas agora sua expressão era outra. Séria, fria, arrogante. Vi líderes do mundo vindo até ele. Políticos, empresários, celebridades, religiosos de várias crenças. Todos se ajoelhavam. Não por reverência espiritual, mas por interesse. Eles ofereciam alianças, assinavam tratados, entregavam símbolos de poder nas mãos dele. E então vi o símbolo mais chocante de todos, uma cruz de ouro, sem o corpo de Cristo. Jesus falou dentro de mim: eles querem a cruz, sem o Cordeiro. Era isso, um cristianismo sem Cristo. Uma religião mundial unificada, centrada em paz, tolerância, amor genérico, mas sem o sacrifício, sem o sangue, sem a verdade. Vi uma multidão vibrando em uma catedral moderna. Parecia um concerto. Tudo muito bonito, emocional, inspirador. Mas eu senti um calafrio, e então olhei para o altar. Estava vazio. Nenhum cálice, nenhuma palavra, nenhuma presença. Jesus me mostrou então o que havia por trás daquele trono. Um leão, não como o da tribo de Judá. Este era artificial, uma estátua viva, feita de luz e sombra. Seus olhos brilhavam, mas havia trevas dentro. Ele parecia protetor, mas seu rugido arrepiava. Ele não rugia por justiça, ele rugia para dominar. Este é o leão de palha, criado para imitar o meu rugido, Jesus disse. Mas ele não carrega a minha autoridade. Ele carrega a promessa de um reino sem rei. Nesse momento eu entendi. A grande mentira não é dizer que Cristo não existe. É substituir Cristo por algo que se parece com ele, mas não é. Vi multidões marchando com o símbolo do leão dourado. Vi igrejas se fundindo. Denominações inteiras deixando doutrinas bíblicas de lado para se unirem ao novo movimento global de fé. E ao fundo, uma única cruz verdadeira, caída no chão, pisoteada. Eu caí de joelhos. Senti como se meu coração estivesse sendo esmagado. Não de medo, mas de desespero. Jesus falou mais uma vez:
Eles querem um leão sem feridas, um trono sem espinhos, um evangelho sem renúncia. Foi aí que eu soube. O que me foi mostrado não era só uma profecia. Era uma realidade já em curso. E eu, um simples homem que nem acreditava em Deus, fui escolhido para ver tudo isso. Porque talvez só alguém que nunca foi cego por religiosidade pudesse enxergar sem filtro. São 8h15. Trazer o próximo? Então a gente tá dando continuidade. Nós cortemos esse vídeo aqui, que fizemos em 5 partes, para nós entender melhor para assim, para mostrar que é a gente está vendo ali, ó. Essa gente tem inteligente. Por que ele saiu dos Estados Unidos? E veja o que o presidente dos Estados Unidos, o que ele está fazendo ali. Está fazendo acordo de paz lá na Europa, lá na Israel, está reunindo aqueles povos lá que viviam bem, está fazendo paz. Tudo está se encaminhando certo. Ele não vai trazer agora, vai dizer que vai dizer que agora eu sou... O outro lá, o Francisco, lá era a favor de tudo homossexual, de tudo, e esse que está dando... Por quê? Porque o Donald Trump também não é contra, é para enganar, Rony, vai enganar.